Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E só a Ele é peculiar essa graça e essa paz. Amém? Abram nossas Bíblias no livro de Lucas, no capítulo 7. A nossa meditação hoje será baseada no livro de Lucas, capítulo 7. Amém? Aqui nós vamos ver um episódio na vida de Jesus, mais um dos episódios, né? Que Deus tem feito maravilhas no meio do povo. Lemos Lucas 7, versículo 11 ao versículo 13. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela e uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela. Ele disse: não chores. Pai amado, nós te amamos, Senhor, porque Tu és maravilhoso. A Tua palavra sempre é verdade, Senhor, eu creio nela. Pai amado, neste dia, Senhor, em que possamos ler a Tua palavra, que possamos fazer a meditação simples em cima dela, meu Pai. Unge-nos com Teu poderoso óleo, Senhor. Unge com a Tua unção, para que nada que nós falamos aqui seja de nosso querer, mas da Tua vontade. Ó Pai amado, abençoa ricamente a minha vida e a vida de todos os irmãos que estão aqui nesta igreja esta manhã, para ouvir a Tua mensagem. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o livro de Lucas, quem já leu, já deve ter tomado conhecimento que Lucas não foi um dos que acompanhou Jesus em sua trajetória, mas ele surgiu bem depois que Jesus já havia falecido. Ele foi um dos contemporâneos de Paulo. Ele era como fosse um ajudante de Paulo nas suas jornadas. Então muitas coisas que ele fez se espelhou na vida de Paulo. Lucas, como não sabem, ele era um médico, e ele não era judeu, ele era grego. Ele era daquele povo gentil que foi alcançado por Paulo. E ele escreveu o livro de Lucas e o livro de Atos dos Apóstolos. E nós vamos perceber que nos livros de Lucas e o de Atos são livros basicamente históricos. Ele faz uma biografia completa daquilo que ele está tentando fazer. No caso de Lucas, ele tentou fazer minuciosamente todos os atos de Jesus, aliás, os atos mais relevantes da vida de Jesus, né? Porque as Escrituras não nos falam, se todas as coisas que Jesus tinha feito fossem ser escritas, não haveria livro que coubesse. Então, aqueles atos mais relevantes da vida de Jesus, o Lucas, o médico amado, como a Escritura mesmo fala, ele mencionou no livro de Lucas. E nós vemos aqui essa situação em que ele fala sobre o filho da viúva de Naim. Nós vemos que no início do versículo diz assim: e no dia seguinte, logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. Algumas versões que diz assim: e aconteceu que no dia seguinte ele foi a uma cidade chamada Naim. Para entender mais ou menos isso, porque o Lucas escreveu dessa forma, nós começamos a analisar a palavra de Deus com mais profundidade. E nos deparamos com um ditado popular que diz assim: nada melhor do que um dia após o outro. E assim voltamos a ver os fatos anteriores que antecedeu a esse encontro na cidade de Naim. E no capítulo 4 do mesmo livro, no início, logo após ele ser batizado, nós vemos que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado no deserto para ser tentado pelo diabo durante 40 dias. E está escrito na palavra que Jesus passou momentos dolorosos ali nesses 40 dias de tentação. E para completar, quando acabou os 40 dias, ele sentiu fome.
E o diabo ainda começou a tentá-lo mais algumas vezes, oferecendo coisas que o mundo oferece. Mas Jesus foi relutante e conseguiu realmente despachar, como dizia na gíria, despachar o diabo para outra jornada em que ele quisesse. Aqui diz assim: tendo o diabo acabado toda a tentação, ausentou-se dele até o momento oportuno. Esse momento oportuno, eu não sei que momento é esse, mas talvez esteja próximo, não é? Ninguém sabe. E Jesus, após essa tentação do deserto, ele desceu para Galiléia e foi a Nazaré, que é a cidade onde ele fora criado. E ele, chegando a Nazaré, chegou lá um dia de sábado, e ele, como de costume, foi à sinagoga para ouvir da palavra. Na verdade, ele não foi se apresentar, ele foi ouvir a palavra. Só que os rabinos, o vendo lá presente, talvez porque fosse uma pessoa não muito comum, um pouco estranha, e cederam a oportunidade para que ele lesse a palavra. E ele abriu no livro de Isaías, onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr liberdade aos oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E no versículo 21 ele diz: hoje se cumpriu estas escrituras aos vossos ouvidos. Isso foi bastante para que o povo se indignasse e se irasse contra ele, e formaram um complô para expulsá-lo da sinagoga. Tanto que o fizeram, e tentando precipitá-lo no monte, o levaram até esse monte, mas só que ele, pela obra de graça de Deus, saiu deste monte e se dirigiu a outra ocasião. Nós percebemos aqui que Deus, em nossas vidas, Ele nem sempre começa conosco quando nós decidimos ao lado de Jesus pelo lado mais fácil. Nem sempre. Sempre nós temos em nossas vidas lados difíceis que temos que vencê-lo com o auxílio do Senhor. Nós temos um momento em que Jesus estava em outra ocasião e quiseram também apredejá-lo, mas ele saiu pelo meio do povo. E é notório que Deus dá graça aos humildes, dá graça àquele que tem realmente o intento de servir a Deus. Voltando aqui para o capítulo 7, versículo, nós vemos que esse foi o fato de Jesus, quando saiu do monte, foi tentado, e durante a sua trajetória até chegar à cidade de Naim, da qual ele foi expulso de Nazaré e dirigiu-se a Naim, que distante mais ou menos uns 16 quilômetros de Nazaré a Naim. E ele saiu com uma grande multidão, como diz na leitura, e ele se dirigiu para a cidade de Naim. Não sabendo ele, ou talvez sabendo, eu não sei, a mente do Senhor não é a minha mente. Então ele se deparou na porta da cidade com uma multidão. Ele vinha com uma multidão de pessoas alegres, que tinham sido curadas, que tinham sido libertas, que tinham sido recebidas alguma gratidão do Senhor. E encontrou na porta da cidade outra multidão de pessoas tristes, que vinham trazendo o filho único de uma senhora, que era viúva, para o sepultar. E Jesus, se deparando com essa multidão, as escrituras diz que ele, em outra leitura, diz que ele fitou essa viúva em seus olhos e sentiu grande compaixão, e chegou para ela e disse: não chores. Eu fico aqui pensando, eu não sei, deve ter aparecido algum engraçadinho no meio da multidão de lá e disse: Senhor, como era costume dos judeus, não está escrito na Bíblia, mas era costume dos judeus que velavam de defunto por 3 dias, é coisa do misticismo judaico, esperando eles que um anjo que estava sobrevoando o corpo, ficava rondando o corpo durante esses 3 dias, o ressuscitasse. Então, baseado nisso, os judeus talvez tenham dito assim: meu Senhor, essa senhora já chora há 3 dias, você chega agora dizendo que não chores, não era que nós vamos sepultar o cadáver para acabar esse plano de uma vez por toda? Mas eles não sabiam quem estava ali, que era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Médico dos médicos.
Nós temos uma passagem semelhante no caso de Lázaro. Lázaro foi sepultado no quarto dia. Aliás, foi sepultado nesse mesmo prazo, 3 dias. Mas Jesus só chegou no quarto dia. Por quê? Porque se Jesus tivesse chegado antes, talvez os judeus dissessem isso. Não foi ele que fez não foi ele que fez esse ressuscitamento, mas foi o Espírito que estava rondando o seu corpo durante esses dias que fez esse milagre. Por isso que Cristo atrasou um dia para encontrar o corpo sepultado, já em situação de decomposição, para mostrar que a glória é dele e não do misticismo que rondava naquela cidade. Nós vemos que Cristo não deixa nosso prazo acabar. Quando acaba o prazo do homem, entra o prazo de Deus em nossas vidas. Temos que crer nessa palavra, porque Deus, ele retardou a chegar no caso de Lázaro. Mas aqui, no caso da viúva de Naim, ele não retardou. Ele saiu, foi expulso de uma cidade e se dirigiu a outra. E chegou em um momento oportuno do sepultamento desta viúva, do filho dessa viúva, a qual ele disse: não chores. Mas o engraçadinho que disse: Senhor, ela já vem chorando há 3 dias, e só agora você chega para dizer que não chores. Mas ele manda parar o esquife, dá ordem ao defunto, e ele levanta-se e começa a falar. E ela entrega a sua mãe. Vemos que muitas vezes a nossa vida parece que vai ter um fim, parece que os problemas não acabam, os problemas não terminam, e Deus está ali aguardando só o momento oportuno para que possamos ser agraciados com a bênção. A multidão que estava com Jesus estava alegre, porque vinha recebendo muitas maravilhas. E a multidão que ia com o filho da viúva estava triste, porque ia sepultando o filho de talvez uma pessoa muito importante da cidade. Porque se entrou na multidão da cidade é porque ela era importante. Iam sepultá-lo. Mas quando encontrou-se com Jesus, a coisa mudou. A multidão que estava triste se alegrou, porque o filho foi recuperado. Nós damos graça por isso, porque Deus não deixa que o tempo dele acabe. O nosso tempo pode acabar, mas o de Deus não. Então, quando acabar o tempo nosso, entra o tempo de Deus. Criamos nessa esperança, porque Deus não deixa que nosso tempo acabe em vão. É para que a glória dele sobreponha em nossa vida. Não a nossa glória, mas a glória dele. Muitas vezes é comum os homens dizendo que por mérito próprio conseguiram algumas coisas. Não sabem que Deus está com a mão acima disso tudo. Ele chega para nós e diz: não chora. Se tu estás sem emprego, não chore. Se tu estás sem paz de espírito, não chore. Se está com doença na família, não chore. Seja qual for o problema, não chore. Da mesma forma que ele agiu com a viúva, dizendo: não chores. Apesar de que para o povo era impossível ressuscitar naquela situação, já havendo 3 dias de velório. Mas para Cristo não há impossível. Aleluia. E eu creio essa palavra. E Deus nos coloca hoje neste lugar. Deus nos coloca hoje neste lugar, não para que ficamos aqui sentados só ouvindo a sua palavra, mas que nós ponhamos na porta das cidades, na porta das casas, na porta dos lares, na porta das pessoas, a pregoar esta paz que Cristo tem, a pregoar essa santificação do Senhor. Nós devemos colocar para cada dia mais contagiar este mundo. Nós devemos colocar na brecha da oração, para que Deus possa realmente prevalecer na vida do povo. Amém.